coqueluche, de novo, é o assunto da moda e todo mundo pirando, ficando desesperado. Então, gente, calma, vamos conversar sobre a coqueluche. Então, primeiro, a coqueluche é uma doença bacteriana. Quem causa ela é a bactéria Bordetella pertussis e a transmissão ela se dá principalmente respiratório e existe algumas crianças, alguns adultos que são contaminados por objetos, mas a principal forma é a forma respiratória. É uma doença preocupante? Toda doença é preocupante, pessoal. Qual que é a diferença? A gente tem vacina para essa doença. Qual que é o esquema vacinal desta doença? A gente vacina a primeira vez os bebês com 2 meses, com 4 meses, com 6 meses, com 15 meses, com 4 anos. E a partir dos 4 anos, o Programa Nacional de Imunização preza que as crianças sejam revacinadas a cada 10 anos. Então, primeira dúvida que já vamos matar aqui. Marcelo, está tendo um surto de coqueluche na minha escola, tiveram 2 casos. Eu preciso vacinar o meu filho de 6, 7 anos? Não. Se ele tiver com a carteira vacinal em dia, ele foi vacinado com 4 anos. Portanto, essa criança com 6, 7 anos não precisa ser revacinado. Quem precisa ficar atento? Você que às vezes tem um filho de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, a gente esquece das vacinas. Então a gente tem que vacinar com 4 anos e a cada 10 anos. Então essa criança obrigatoriamente teria que ser vacinado de novo aos 14, aos 24. A rede particular faz um reforço aos 11 anos, mas que não é obrigatório pelo calendário público. Então, o importante é estar com as vacinas em dia. Quem que é o público mais complicado quando a gente fala de coqueluche? Os bebês até 6 meses. Eles completam o primeiro esquema vacinal aos 6 meses. A gente já fala que a vacinação de 15 meses já é um reforço. Mas antes de 6 meses, eles têm essa tendência de ter a doença de uma forma mais grave. Eles são divididos em 3 fases. A primeira fase, chamada de fase catarral, é uma fase que lembra muito um resfriado, uma gripe. Tosse, coriza, febre, um pouco de mal-estar, mas não chama muita atenção. Na segunda fase, é uma fase mais importante. A gente faz a fase aguda, é quando a criança, o bebê, começa a ter uma tosse seca, intensa, e que ela faz um som quando ela tenta respirar, que esse guicho, vou por aí para vocês entenderem o que acontece. É a criança tentando respirar e faz esse som, esse guicho, esse silvo. Esta é a fase que mais assusta, é a fase do meio, a fase aguda, e depois a gente entra na famosa tosse comprida, né, aquela fase crônica, onde a criança, o bebê, o adulto, qualquer pessoa fica com aquela tosse que não passa, que não passa, que não passa, que não passa. É por isso que a coqueluche também é chamada de tosse comprida. Em quem a gente tem que ficar muito atento na coqueluche? As crianças abaixo de 6 meses, exatamente por elas estarem nessa faixa etária onde ela não fez o esquema vacinal completo. É nessa criança que ela pode ter um quadro infeccioso pior, ela pode ter convulsão, ela pode levar até o óbito. Mas se a gente mantiver este calendário em dia em relação às vacinas, a chance dessa doença ter alguma complicação são muito baixas. Por isso que é importante manter a vacinação em dia, ter um diagnóstico preciso. Por quê? Porque para a coqueluche não são todos os antibióticos que fazem a cobertura para essa bactéria, são antibióticos específicos. Portanto, é importante que o diagnóstico seja feito de forma correta. Como que é feito o diagnóstico? A gente tem o raio-x, que é característico da coqueluche, e a gente tem os exames. A gente tem hoje os PCRs, onde a gente vai procurar exatamente pedaços do RNA do Bordetella pertussis. Este é o melhor tipo de diagnóstico com nossos testes de PCR real-time. E a prevenção? Qual é a melhor prevenção? A melhor prevenção para a coqueluche é vacinação. A gente sabe que aquele bebê vacinado com as primeiras 3 doses, no segundo, no quarto, no sexto mês, ele tem uma cobertura de 80% contra a doença. E se ele adquirir a doença, com certeza ela vai ser de uma forma mais branda, uma forma mais leve. E não esqueçam que a prevenção não é só fazer as 3 primeiras vacinações. A prevenção continua mantendo o esquema vacinal. Então, por exemplo, você que está me vendo aí, que tem 30 anos, pega a sua carteirinha, vê se você tomou a vacina dos 5 anos, depois dos 15 anos, depois dos 25 anos, você teria que tomar já algumas doses a mais. A gente adulto, muitas vezes a gente lembra de vacinar as crianças, mas a gente não se vacina. E aí a gente pode pegar a doença e servir de vetor. Existe também aquele pessoal que não faz a vacinação, que infelizmente a gente não consegue forçar todo mundo. Mas hoje o Programa Nacional de Imunização, de novo, fala as doses de 2 meses, 4 meses, 6 meses, 15 meses, 4 anos e repetições a cada 10 anos. Um grupo muito especial quando a gente fala da coqueluche são vocês
gestantes. Tem vídeo meu falando aqui sobre a gestação. Então, este bebê, até o 2º mês, ele não pode ser vacinado. E ele precisa ser protegido, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, o modo da gente prevenir, na verdade, tentar blindar um pouco este recém-nascido é vacinando você, gestante, e vacinando todo o entorno que vai ficar com você. O teu marido, a sua mãe, se você tiver babá, cuidador. Então, se vacine. Essa vacinação é feita a partir de 20 semanas no próprio SUS e pode vacinar você e, de novo, todo esse povo satélite que vai ficar em contato com o bebê. É a única forma que a gente tem de tentar prevenir um pouquinho esses bebês, tá bom?